Jogadores que venceram a Copa do Mundo contra jogadores que não têm nenhuma conquista de Copa do Mundo. Esse é o mano a mano que a gente vai começar agora. E para vocês já saberem quais são os times, antes da gente fazer confronto, tá? Jogador contra jogador, eu vou dar aqui a seleção que a gente fez. Vitor Sérgio, na verdade, foi o cara que 3 da manhã. Não dá para trazer o pizza ou hambúrguer, não? Facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo. 3 horas da manhã o Vitor Sérgio mandou essas duas listas. Teve ali uma alteração aqui, uma alteração ali, mas de resto foi mais ou menos o que o VS nos mandou às 3 horas da manhã, porque neste cidadão século, não dorme. Neste século. Exato. Neste século, vamos pegar aqui neste século. Então, os jogadores que venceram a Copa do Mundo, nosso time é o seguinte: Buffon, Felipe Lan, Sérgio Ramos, Cannavaro e Roberto Carlos, Pirlo, Xavi, Iniesta, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Eita. Eles vão duelar contra jogadores que não venceram nenhuma Copa do Mundo. Oliver Kahn é o goleiro, Daniel Alves, Van Dijk, Maldini e Marcelo formam a defesa, Mascherano, Modric e Gerrard junto com o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Esse trio da frente do Sem Copa é um negócio também. Vamos começar aqui. O nosso critério vai ser vida e obra, tá? Carreira, e um ganhou Champions, o outro não ganhou Champions, mas ganhou Copa, e aí cada um vai pesar conforme acha que isso pese de fato. Buffon contra Oliver Kahn, Vitor Sérgio Rodrigues, quem vence essa? Então, cara, o Kahn, ele teve ali no início da década passada, inclusive com a presença do Buffon, um período de dominância, né? O Buffon, o Kahn, em algum momento ali, ele era uma espécie de uma estrela do futebol sendo goleiro. Mas dito isso, a gente está falando do que, para mim, é o melhor de todos os tempos, que é o Buffon. Então eu voto no Buffon. Boa, o Kahn foi o melhor goleiro, melhor jogador de uma Copa, foi campeão de Liga dos Campeões, enfim, assim... Pegando 3 pênaltis durante o jogo, fato, né? Ele é muito grande, mas Buffon é o melhor goleiro da história, na minha humilde opinião. Então aqui eu vou de Buffon também. Formiga. Pra mim é 3-0, Buffon também. Imagino que o Kahn tenha tido o seu momento, mas se você for olhar até na própria Alemanha, em termos de dominância e tal, ou de talento, de conquistas, acho até que o Neuer é melhor goleiro do que o Oliver Kahn. E nessa disputa em específico, eu acho o Buffon melhor que ele em basicamente todos os aspectos. Boa. Já vota aí, começa votando então, Formiga, na lateral direita. Você vai de Felipe Lan, que é campeão de Copa do Mundo, ou você vai de Daniel Alves, que não venceu nenhuma Copa? Cara, é uma disputa interessante aí. Lembrando que o Felipe Lan pode jogar no meio. O Felipe Lan começou como lateral esquerdo, joga ele lateral direito com uma facilidade absurda também, mas eu vou de Daniel Alves, o jogador mais vencedor da história do futebol, um construtor com uma facilidade gigantesca. Eu acho que o que ele jogou no Barcelona do Guardiola, o auge do Daniel Alves é melhor que o auge do Felipe Lan. A disputa é muito boa, mas eu acho que como jogador, para essa posição, eu vou preferir o Daniel Alves, apesar do Felipe Lan ser gigantesco. Vitor Sérgio, com quem você vai na lateral? Então, cara, acho que pra mim não tem muita dúvida que o Daniel Alves jogou o melhor. Ele é mais jogador, ele tem mais habilidade, ele tem mais qualidade técnica do que o Lan. Mas o Lan, cara, ele ganha todos os títulos, não em quantidade, mas e todos os títulos que o Daniel Alves tem, né? Os correlatos, o Lan também tem. E ainda sendo campeão do mundo como capitão, sendo líder, jogando muito, jogando na lateral, precisando quebrar galho em outros lugares, mudando um pouco ali. Os dois mudaram, né? Passaram de qualidade na lateral, jogando na mão do mesmo treinador, que é o Guardiola. Então, por isso, aí acho que considerando esse combo do que jogou com carreira, eu boto ali 51-49 pro Lan. Nossa senhora, equilibradíssimo negócio. Eu vou votar no Daniel Alves. Pra mim, Daniel Alves é mais jogador do que Felipe Lan. Por mais que o Lan ele tenha a possibilidade de jogar em mais funções. Eu acho que e o Daniel Alves também, né? Porque a gente tá vendo agora no São Paulo, por exemplo, o Daniel Alves fazendo uma outra função, como já fez no Paris Saint-Germain também e tal. Mas ainda assim, eu acho o Daniel Alves mais jogador como um todo, assim, mais técnico, então e vencedor, né? A gente não precisa enumerar aqui os títulos do Daniel Alves, venceu de tudo, o cara que mais tem títulos na história do futebol. Só pontuando meu voto também, né? Em Copa do Mundo, o Daniel Alves não conseguiu jogar o que a gente sabe, né? Em 2010 ele é reserva do Maicon, até atua mais ou menos bem
como ponta pela direita. Em 2014, que era a Copa dele, ele faz uma Copa muito ruim, né? Só para pontuar, e acho que pesa isso aí meu voto também. Bem pontuado, porque Copa do Mundo precisa pesar. Bom, inclusive o nosso mano a mano é com Copa versus sem Copa. Sérgio Ramos e Van Dijk. Eu vou começar votando aqui nesse e vou de Sérgio Ramos, até pela longevidade da coisa, do Sérgio Ramos conseguir se manter em alto nível por tanto tempo. Eu acho que o Van Dijk já mostrou, né, a capacidade que ele tem, mas ainda é um curto espaço. E aqui, claro que acho que até fica um pouco injusto assim com o Van Dijk, porque a gente conhece o Van Dijk há muito menos tempo do que a gente conhece o Sérgio Ramos. Mas eu acho que o Sérgio Ramos tem uma capacidade de se manter num alto nível por um espaço de tempo muito grande. E assim, um cara muito técnico, um cara que ajuda não só defensivamente, e ele é muito bom num contra um, ele é muito bom na bola aérea, enfim, mas também ofensivamente, né? Um cara que faz gols decisivos, um cara que bate pênalti. Então aqui vou de Sérgio Ramos. Você vai de quem, Vessi? Sérgio Ramos ou Van Dijk? Eu vou de Sérgio Ramos também, porque acho que é mais zagueiro, é mais líder, é mais defensor. Acho que joga até aqui, né, a carreira do Van Dijk acho que ainda tem bons anos pela frente, a do Sérgio Ramos menos, mas também tem. Mas acho que até aqui o Sérgio Ramos mostrou mais num prazo extenso do que o Van Dijk, que tem ali um começo de retoma, um começo de explosão no Southampton, e no Liverpool vira o melhor zagueiro do mundo. Mas eu ainda voto no todo no Sérgio Ramos. 3-0, Formiga? 3-0. Esse pra mim, eu acho até fácil, assim, sem sacanagem. Pra mim, o Sérgio Ramos tem tudo que o Van Dijk tem, e o Van Dijk tem algumas coisas que o Sérgio Ramos tem. O Van Dijk é mais zagueiro que o Sérgio Ramos, acho que em qualquer valência, em qualquer época. Eu vou, inclusive, usar e falarei a velha frase de Vitor Sérgio Rodrigues. Nessa disputa, apesar do alto nível, pra mim é ontem, hoje e sempre Sérgio Ramos. Eu não usaria a minha frase, mas tudo bem. Eu peguei emprestado. É que o Formiga acha o Sérgio Ramos tá na seleção de todos os tempos, né, Formiga? Pra mim, sem dúvida. Sérgio Ramos na sua? É Sérgio Ramos e Maldini. Todos os tempos? Dos que eu vi, é Sérgio Ramos e Maldini ou Sérgio Ramos e Baresi. É Sérgio Ramos e alguém. Rapaz, então, é o Sérgio Ramosetti aí, o nosso querido Formiga. Sergete. Sergete. Então, entre Cannavaro e Maldini, pelo que você disse, a sua dupla de zaga de todos os tempos é Maldini, certo, Formiga? Maldini, sem dúvida nenhuma. Entre Maldini e Cannavaro, a disputa do Maldini pra mim é com o Baresi, é com outros caras aí, apesar do Cannavaro ter sido o melhor do mundo, e o Maldini não, porque pegou um vácuo histórico que o Maldini não pegou, né? Como o Modric também pegou. Nesse caso, pra mim, o título de melhor do mundo não diz absolutamente nada. Então é Maldini aí, com alguma sobra, inclusive. Muito bem, pra você, Vitor Sérgio, Cannavaro ou Maldini? Embora o melhor Maldini para mim seja o da lateral esquerda, ele jogou algumas Copas do Mundo jogou Copa do Mundo como zagueiro, e eu acho que o ápice do Cannavaro ele é muito chamado pelo 2006, embora eu pessoalmente já falei isso algumas vezes. E é engraçado como eu falo isso repetidas vezes, aí quando alguém ouve assim, trata como se fosse... Não, eu falo naturalmente. Para mim o Cannavaro não foi o melhor da Copa 2006. Para mim o melhor jogador da Copa 2006 foi o André Pirlo. E aí acho que o Cannavaro, na semifinal, ele corta uma bola no mano a mano e liga o contra-ataque. Aí acho que esse lance, né, pegou muito ali na votação e tudo, mas ele faz uma Copa excepcional, mas para mim o melhor da Copa foi o Pirlo. Então para mim vou votar no Maldini, mas é uma disputa muito boa, assim, porque... É boa que eu digo para votar, porque o melhor Maldini é o lateral e o Cannavaro você tá votando naquele ponto da curva ali, embora ele sempre tenha jogado muito. Vai ser 3-0 aqui, eu vou de Maldini também, mesmo achando que eu não acho tão distante assim a disputa, porque o Cannavaro, o ápice dele, assim, o pico dele, o auge, o melhor momento dele... Eu acho que se aproxima bem do Maldini, mas vai Maldini aqui por tudo que conseguiu ao longo da carreira. Aqui, eu vou dizer, esse nosso confronto de lateral esquerda é Roberto Carlos contra Marcelo. Toda hora, hein? E é um confronto que a gente já fez algumas vezes. Ave Maria. Toda hora eu acho que isso aparece. aqui só diz o tamanho dos dois, né? Porque a gente tá fazendo aqui confrontos de jogadores vencedores, na sua maioria de times que estão na história, enfim... E os dois estão várias vezes aqui, eles já apareceram. Eu já votei uma vez, todo mundo aqui já votou, todo mundo se lembra e tem certeza do seu voto? Sem dúvida. No caso daria para mudar o voto, se fosse o caso, tá?
Porque a gente está usando critérios diferentes. A última votação a gente votou no seu... Aliás, está fazendo um sucesso danado o nosso mano a mano do Real Galáctico contra o Real Tricampeão. Obrigado, aquele negócio, copia o link, manda aí, Formiga já sabe, manda o link pros grupos, aquilo tudo lá. A gente tá precisando, mesmo. Agora, aqui lá a gente votou no período deles no Real, então, e eu votei no Roberto Carlos. Agora, nessa votação, eu voto no Roberto Carlos também, pelo mesmo princípio que eu votei no Lan em relação ao Daniel Alves. Para mim, o Marcelo tem mais habilidade, para mim o Marcelo é mais criativo, é mais inventivo, é mais encantador, podemos usar esse termo, mas para mim o Roberto, que é excelente como jogador, como lateral, e acho que a carreira no todo, acho que a do Roberto pesa, então para mim eu mantenho o meu voto, ainda que por critérios diferentes, no Roberto Carlos. Formiga, você vai de Marcelo, né? Eu vou de Marcelo, já votei antes e voto de novo. Acho, se fosse para ter no meu time, eu iria de Marcelo. Acho um lateral mais técnico, mais participativo, mais influente no time. Pode até defensivamente ter uma ou outra perda ali, mas esses dias estava até discutindo com o Vegeta, que o faz tudo do canal do Zico. Eles tiveram essa discussão lá, inclusive com o próprio Roberto Carlos. E aí, assim, se a gente lembrar, o Roberto Carlos ele é marcado por algumas falhas defensivas, injustamente, diga-se passagem, a de 2006, mas ele também não era uma sumidade do ponto de vista defensivo. A percepção das pessoas não era a mesma do Marcelo, mas era também um cara que, fazia gol, batia falta, apoiava bem e que às vezes errava atrás. Eu acho que ele é mais defensor do que o Marcelo, mas eu prefiro o Marcelo como jogador. E é engraçado que nessa lateral esquerda dos sem Copa, podia estar, por exemplo, o Maldini, né? Se a gente quisesse. Podia. O que o BS falou antes do Maldini jogar também na lateral. Eu já votei no Roberto Carlos na outra vez e eu vou continuar aqui com o mesmo critério. Segue o Roberto Carlos, então, vencendo. E a coisa tá disputadíssima. Porque tá Buffon, Dani Alves, Sérgio Ramos, Maldini e Roberto Carlos. Tá 1-1, assim, um com Copa, um sem Copa, um com Copa, um sem Copa. Pirlo ou Mascherano, Formiga? Quem você começa no meio campo? Cara, eu acho mole aí, Pirlo, muita coisa. O Pirlo fez o que o Mascherano fez, quando ele recua para virar esse 1 e fez bem. Obviamente que existe uma proteção, a cultura italiana deixa esse cara num outro lugar, quer dizer, no mesmo lugar do campo, mas numa outra pressão de marcação, né? Talvez o Pirlo no Barcelona não funcionasse. Com outras responsabilidades. Isso. O Pirlo no Barcelona, por exemplo, tendo que jogar de zagueiro como o Mascherano jogou, provavelmente não ia funcionar. Ou o Pirlo tendo que fazer o que o Casemiro faz no Real Madrid, não ia acontecer, não ia dar certo, iria ser sobrecarregado. Mas o Mascherano fazer o que o Pirlo fazia, eu acho difícil, quase impossível. Apesar do Mascherano ter ótimo passe e tal, a gente também às vezes subjuga muito o Mascherano, mas nessa ele deu azar, né? Aqui eu acho que não tem comparação. Acho que o Pirlo é muito mais técnico, tem muito mais visão de jogo, então aqui pra mim é muito Pirlo. Vitor Sérgio, Pirlo ou Mascherano? Então, aqui no Brasil acho que o pessoal sacaneia muito o Mascherano, né? Porque lá aquele negócio, naquele começo do River, de vez em quando o fato o Mascherano exagerava alguma coisa, mas cara, eu acho o Mascherano um excelente volante, acho que um líder, um cara que não é um brucutu, ele sabe jogar, não é um Falcão, não é um Pirlo, mas ele sabe jogar quando precisa. Então acho que assim, ele fez uma Copa de 2014 fantástica, brilhante, mas acho que com o Pirlo não dá para comparar, né? O Pirlo é um jogador espetacular no que ele fez, começa lá como meia atacante, vira meia, termina como volante e sendo bom em tudo. Para mim, Pirlo. Muito bem, Xavi e Modric. Vai, Vitor Sérgio, começa essa aí. Coitado do Modric, né? Caiu ali, vira e mexe ele cai numa batalha dessa, né? E que a gente tem que falar ali, acho que o Modric foi um jogador muito importante, um jogador assim que não aparecia tanto, um jogador vital para o sucesso do Real Madrid, mas o outro é o Xavi. Aí não precisa mais falar muita coisa. Formiga, Xavi ou Modric? Ontem, hoje, sempre Xavi. Acho que o Modric perderia com qualquer um que ele disputasse no meio campo dos caras que a gente escolheu aí. Só pra assim, ainda ser mais radical. Com Pirlo, com Xavi ou com Iniesta, ele perderia pra todo mundo? Eu acho que perderia pra todo mundo. Muito bem. E o Gerrard, ele também perderia pra todo mundo que venceu a Copa do Mundo, pro Pirlo, pro Xavi e pro Iniesta? No caso, agora o confronto é Iniesta contra Gerrard. Cara, perderia. Eu acho que ele perderia pra todo mundo. Talvez se ele disputar... perderia. Eu acho, apesar de a gente estar falando de um cara que
tinha um faro goleador, né, e tal, mas eu acho ele com menos refino que o Iniesta, menos dominância de meio. Por exemplo, nessa disputa aí, só para contar um bastidor, eu acho o Lampard mais jogador que o Gerrard, tá? Cumpriam funções parecidas, mas o Lampard terminou a carreira como artilheiro da vida do Chelsea, um cara mais influente na equipe, influente do ponto de vista ofensivo e defensivo. Acho que ele fazia mais funções que o Gerrard, que é um personagem maior, mais cativante, com história mais legal. O Gerrard tem toda a identificação com o Liverpool, que é muito única, muito particular, história com o primo e tal, e com uma capitania muito relevante, mas eu acho que com o Iniesta, a preparação de jogada, 1 contra 1, assistências e várias outras coisas, eu acho que o Iniesta executa melhor que ele, inclusive nas discussões de século aí, o Iniesta briga para estar na seleção, e eu acho que o Gerrard não, né, então... Eu não sei se eu concordo com tudo isso que você disse, não sei se dominância de meio campo, porque eu acho que o Gerrard podia fazer mais funções, assim, nesse meio campo do que o Iniesta e se movimentar por mais partes do meio campo até do que o Iniesta. Mas de resto, acho que, e principalmente de visão de jogo, de capacidade de dar assistências, enfim, eu acho que o Iniesta é mais jogador, inclusive, que o Gerrard. Então o Iniesta também é meu voto. Vitor Sérgio, é o seu voto também? Iniesta e Gerrard? É Iniesta? Eu fico bem... Então, se eu fosse daqueles que votam para não dar 3-0, eu votaria no Gerrard agora. Mas como eu sempre me atenho ao que eu acredito, eu vou votar no Iniesta, mas acho que o Gerrard é um jogador que merece muita consideração na hora de dar esse voto, né? Porque acho que era um jogador que fazia tudo, né? Marcava, criava, aparecia na frente, batia em gol, dava assistência, e teve algumas escolhas lá de ficar no Liverpool a carreira toda, e aí junto lá com a seleção inglesa que tem suas dificuldades, então talvez tenha diminuído um pouquinho o tamanho, mas não dá para comparar com o Iniesta pelo que o Iniesta virou, mas é um voto bom, assim, de você pensar, né? Mas alto nível, né? Não, e tem um detalhe, assim, às vezes, que pode parecer, eu já falei muito disso no Polêmicas e outras paradas, pode parecer contraditório. Quando você compara jogadores parecidos, que executavam papéis semelhantes ou estão em prateleiras parecidas, por exemplo, Xavi e Iniesta, aí eu acho que tem que contar muito número de assistências, número de gol, tempo de dominância, referência na função, que aí eu acho que o Xavi jogou mais que o Iniesta. Mas na comparação Iniesta e Gerrard, mesmo o Gerrard tendo 212 gols na carreira, 200 e porrada, o Iniesta tendo bem menos, eles não são jogadores iguais, né? Eles não são jogadores que, para mim, conversam na mesma prateleira. Por isso, para mim, isso não é um fator determinante. Já em Lampard e Gerrard, para mim só para eu explicar aqui critérios para não ficar uma coisa parecendo vaga e tal, né? Deu para entender? Bem, deu para entender. O nosso meio campo, então, ele ficou todo de jogadores que venceram Copa do Mundo, tá? Agora eu quero ver se no ataque vai ser todo de jogadores que não venceram Copa do Mundo. Vejamos. Começamos com o duelo entre Ronaldinho Gaúcho, campeão de Copa do Mundo, contra Messi, que nunca venceu uma Copa do Mundo. Também não sabemos se conseguirá vencer, porque ainda tem pelo menos uma Copa a disputar, Lionel Messi. A gente também já fez esse confronto aqui alguma vez. E eu nem lembro mais que... Ganhou o Messi. Não, isso eu lembro, mas eu não lembro mais que... era o time de... Era Barcelona, né? Barcelona... Um Barcelona contra outro, certo? 2006 contra 2011, não foi? Eu acho que foi isso. Não? 6 contra 11? Foi isso, não? Não, acho que foi não. Alguma coisa aí que a gente fez que eu não lembro. Brasil e Argentina, né? Sul-Americana. Brasil e Argentina. Tá certo, é isso. Brasil e Argentina na década ou do século, sei lá. Exato. Isso, acho que foi isso aí mesmo. Foi. Então, o critério é basicamente o mesmo, eu acho. Então, vai dar Messi mais uma vez, certo, Sérgio? Certo. Acho que se você pegar o que jogaram os dois, você tem o período mágico, né, do período de bruxo, de Harry Potter, do Ronaldinho, que ali, aqueles 2 anos e meio ali, que nesse nível assim de encantamento o Messi acho que nunca chegou e nunca vai chegar, mas em nível de bola jogada o Messi foi tão bom ou melhor, né? No Formiga que gosta de falar, nos números foi bem melhor, inclusive nos números, mas no aspecto de encantamento não, mas o aspecto de longevidade eu acho que faz uma diferença, né? E então acho que por isso meu voto no Messi enquanto carreira e apesar de não ter o título da Copa do Mundo.
E aqui, se a gente pensar só em apresentações em Copa... Já que o nosso voto tá praticamente definido, né? Que é Messi, o meu até na outra vez foi o Ronaldinho Gaúcho e continuará sendo por esse pico, mas o Messi vence. Deixa eu só perguntar pra você se a gente considerar só apresentações em Copa do Mundo. O Messi continua, mesmo sem vencer uma Copa do Mundo, e o Ronaldinho sendo campeão de Copa do Mundo, o Messi continua sendo o vencedor pra vocês? Se a gente só pegar apresentações em Copa do Mundo, pra você, Formiga? Pra mim, sim. A gente até antes de entrar no ar falou, na minha visão, a Copa de 2014 do Messi é melhor que a Copa de 2002 do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, em que ele de fato vai aparecer no jogo contra a Inglaterra, aparecer bem, né? Antes tinha um jogo ou outro, até porque a caminhada do Brasil naquela Copa acho que foi relativamente mais tranquilo do que a Argentina, né? Pega uma fase de grupos que complicou com a Turquia, mas teoricamente não deveria. Aí tem um jogo contra a Bélgica e tal, China no meio do caminho. Aí vem o jogo contra a Inglaterra, que acho que é o jogo do Ronaldinho Gaúcho na Copa, mas que ele é expulso. E depois não joga na semifinal por motivos óbvios, e a final dele é discretíssima, ele é inclusive substituído. Então assim, eu acho que o Messi fez uma Copa melhor que a dele, e o Ronaldinho só tem essa Copa, né? Porque 2006 acho que é a pior Copa de um melhor do mundo que eu já vi. Eu não vi ninguém chegar como o melhor do mundo numa Copa como ele, fazer uma Copa tão sem problemas físicos, tendo um time competitivo, chegando como favorito. Para mim, a maior decepção em Copa do que eu vi é o Ronaldinho em 2006. Inclusive sendo campeão de Liga dos Campeões, né? Na 2 meses antes, temporada, né? E ainda assim. Um mês e meio antes, sei lá. Foi muito mal naquela Copa do Mundo. Eu só discordo que eu acho que o Ronaldinho foi bem no final da Copa do Mundo de 2002. Mas, enfim. Vitor Sérgio, se a gente pegar só apresentações em Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho ou Messi? Se a gente for tirar aquele regulamento de Fórmula 1, né, que você tira o melhor resultado, né, tira a maior nota, agora não tem mais, tipo ginástica, tira a maior nota e a menor nota. Então, se for tirar aí, se você for pegar a melhor atuação, a do Messi, a do Ronaldinho é 2002, a do Messi é 2014. Eu acho que a Copa do Messi em 2014 é melhor que a Copa do Ronaldinho em 2002. E se você for pegar a pior, talvez a pior Copa do Messi, talvez tenha sido 2018, ela é no nível ali da Copa ruim do Ronaldinho, 2006, né? Então acho que se você for analisar, a resposta é que sim. Acho que a melhor Copa do Messi é melhor que a melhor Copa do Ronaldinho, embora o Ronaldinho tenha sido campeão, né? E tenha sido importante até para ser campeão, especialmente nesse jogo Ele joga direito contra a China, mas China, né? Ele faz uma partida interessante contra a Bélgica nas oitavas, joga muito contra a Inglaterra e é expulso e faz uma partida ok na final. Acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Agora, quero ver o voto de vocês. Ronaldo Fenômeno contra Cristiano Ronaldo. Vai, Vitor Sérgio, começa. Ih, rapaz. Cara... É a melhor disputa. É a melhor disputa, mas eu não sei o que eu faço aqui, porque a carreira, eu acho, é curioso, eu acho que a carreira do Cristiano Ronaldo é melhor do que a carreira do Ronaldo, apesar do Ronaldo ter a Copa do Mundo, né? Mas o Cristiano, ele... A carreira no nível de títulos. A carreira no nível de jogar em clubes e ser muito importante na história desses clubes, né? O Ronaldo joga em grandes clubes, mas sai mais ou menos do Barcelona, aí depois sai brigado da Inter, não ganha nada na Inter, não ganha um espanhol, por exemplo, no Barcelona, ganha Copas e tudo, aí encontra ali o mais próximo de ídolo no Real Madrid, depois vai pro Milan, já não funciona também. E aí agora, em termos de bola jogada, né, o Cristiano acho que nunca encantou como o Ronaldo encantou lá no começo. Eu não sei, cara. Boa pergunta. O Mourinho diz que, claro, o CR7 e o Messi tiveram um nível, conseguiram manter um nível, né, por muito tempo, conseguem ainda, mas que o Ronaldo é o melhor jogador que ele já trabalhou no campo. Porque o Mourinho foi assistente do Barcelona do Ronaldo Fenômeno mesmo, né, do Ronaldo Perfeito. Explosão lá naquela temporada 96, 97. Enfim, eu vou votar, jogar mais bola, jogou o Ronaldo Fenômeno. Carreira melhor. Pra mim, carreira do Cristiano. Acho que aí vai prevalecer quem fez isso numa Copa do Mundo. Eu vou votar no Fenômeno. Boa.
Formiga, em quem você vota nessa? Cara, eu acho que a disputa ela é maravilhosa, ela dói, assim, eu não vou votar, eu vou votar contra o meu sentimento, tá? Pra deixar claro, porque eu já fiz uma polêmica sobre isso, já racionalizei muito em cima. Eu preferia ver o Ronaldo jogar, o Ronaldo pra mim foi absurdo, a gente acabou de votar nele aqui brigando pra ser o melhor pós-Pelé, num lugar onde tá Zico, onde tá muita gente mais talentosa, acho que trato com bola é muito claro, habilidade, 1 contra 1, velocidade, poder de finalização, diversão. Eu acho que o Ronaldo entregava isso no seu auge, só que infelizmente o auge desse cara foi menos tempo que se imaginava. A culpa não é dele, mas a história ela não tem pena, né? É assim que é e ponto. E acho inclusive que isso às vezes é até bom pra ele, porque fica o e se e tal, e é uma coisa muito lúdica, né? Mas cara, o Ronaldo, o Cristiano vai estar brigando com caras aí, cara, ele é o maior da história do Real. Ele briga pra ser esse cara. Esse cara tá brigando com o Messi numa era moderna do futebol para ser o grande. Ninguém tem, na comparação com o atacante, tantos prêmios individuais e recordes quanto esse cara. Eles são julgados para fazer gol e eles têm que fazer isso, decidir jogo. E acho que ao longo da vida o Cristiano fez isso mais vezes que o Ronaldo. Então, assim, não é o meu sentimento, mas eu vou votar no Cristiano Ronaldo me esculhambando internamente, porque eu sei que eu pararia para ver um jogo do Ronaldo, não do Cristiano. Ai, que difícil que é isso aqui, né? Se a gente estivesse fazendo uma comparação só da época do Cristiano Ronaldo jogando basicamente ali como 9, naquela função, né, quero dizer, aí eu votaria no Ronaldo Fenômeno tranquilamente. A questão é que eu acho que o Cristiano Ronaldo tem uma capacidade de se reinventar durante a carreira. O meu coração é do Ronaldo Fenômeno, certamente. Porque o Ronaldo Fenômeno, enfim, pra mim, o maior 9 que eu vi jogar, eu acho que é a capacidade dele também de sofrer lesões e de conseguir se recuperar e de ser tão importante numa Copa do Mundo, mesmo se recuperando de uma lesão tão grave no joelho. A imagem da lesão do Ronaldo, ela é muito forte, ela é muito marcante, ela fica na nossa memória, né? Acho que todo mundo tem essa imagem muito forte, assim, na cabeça. E aí depois esse mesmo cara que passa por essa lesão conseguir ser decisivo em final de Copa do Mundo, isso é gigantesco, assim. Eu acho que o Ronaldo, ele é muito grande pra história. Só que aqui a gente tá falando de um outro cara que ganhou Ligas dos Campeões, 5, e por clubes diferentes. De um cara que se reinventou, que mudou a sua forma de jogar, que jogou em várias funções, posições. Um cara importante na seleção de Portugal, mesmo que não seja campeão do mundo, né? Mas é importantíssimo na história da seleção portuguesa. Eu vou de Cristiano Ronaldo aqui, mas... Votou. Mas me doeu já quero mudar meu voto, mas tá, votei. Rivaldo e Neymar. Começa que... nem sei, acho que... Não sei se não vai ser 3-0 esse negócio aqui. Vai aí, Formiga, Rivaldo ou Neymar? É isso, assim, vamos lá. Poder de fogo, habilidade, encantamento, construção, Neymar. Vitor Sérgio, Rivaldo ou Neymar? Não quer você votar pra você não decidir de novo? Sério? Sério? Tá bom. Eu vou de Neymar. Eu acho que Neymar é mais habilidoso. Acho que Neymar também consegue jogar. Bom, acho que o Rivaldo também tinha essa capacidade, né? De jogar em mais de uma função. Eu vou de Neymar aqui. Pela habilidade. Eu votaria no Rivaldo, mas acho que o Neymar ainda tem muita coisa para construir pela frente. Acho que, em termos de habilidade, acho que ele tem mais do que o Rivaldo. Mas em termos de importância para o time, de ser relevante para o time, acho que o Rivaldo ele carregou um Barcelona em frangalhos durante muito tempo, acabou não conseguindo, chegou até levar para uma semifinal de um time bem com boas deficiências, inclusive, e na seleção ele jogou 2 Copas do Mundo e fez 2 Copas do Mundo espetaculares. Então acho que isso é importante. Hoje eu voto no Rivaldo, daqui a uns 5 anos, daqui a uns 8 anos, a gente poderia refazer, talvez eu fizesse meu voto, mas hoje eu votaria no Rivaldo. Tomara que daqui a alguns anos você refaça o seu voto, que Neymar seja decisivo em Copa do Mundo, que a seleção brasileira volte a vencer esse negócio aí. Ficou parelho, tá?
o negócio aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores com Copa contra 5 jogadores sem Copa. Nosso meio-campo inteiro com Copa, o nosso ataque inteiro sem Copa. Isso. E pra mim aqui não é uma decisão fácil votar em Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, mesmo que bem difícil. Os três tenham vencido. Então, nosso mano a mano de jogadores que venceram a Copa do Mundo contra jogadores que não venceram a Copa do Mundo ficou com Buffon, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Maldini e Roberto Carlos, ali bem em parelho, né? Aí, Pirlo, Xavi e Iniesta, que classe nesse meio campo. E Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, esses são os nossos vencedores desse mano a mano. Mano a mano aleatório, bem aleatório esse, e de difícil decisão, pelo menos pra minha pessoa. Filme ou série? Realmente não sei no que eu vou votar. Formiga, quer começar votando? Pode ser, jogar a bucha pra vocês aí. Eu tenho mais filmes marcantes na minha vida do que séries marcantes. Eu acho que é mais difícil fazer um filme pra contar a história num espaço menor e pra isso impactar a vida das pessoas. A série o cara tem aí 6 anos, 7... As séries pica, né? De muitos anos pra poder contar a história, erra, ajeita. O filme é a margem de erro, meu irmão, mata só. A série é um grande mas mais ou menos, tem umas séries eterno, que não são tão longas assim. Beleza, mas no mínimo o cara vai ter 3 temporadas, 4 aí pra contar a historinha que ele quer contar. O filme, meu chapa, é 1h30, 2 horas no máximo ali e acabou-se. Então, assim, todo mundo tem um filme marcante na vida, nem todo mundo tem uma série marcante na vida, né? Então, eu vou de filme aí, acho as músicas, os atores, os momentos, as frases, pra mim marca mais. O cinema é absurdo, né? E eu não vejo série no cinema, eu vejo filme no cinema. Ah, muito bem. Isso pode fazer diferença pra alguns. Pra você faz diferença, demais. Sérgio? Esse negócio de filme ou... Faz, né? Logicamente o contexto de ir ao cinema, e ainda mais num momento como hoje, né? Meu filho todo dia fala isso. Eu quero ir pro cinema, eu quero ir pro cinema. É um evento, né? Você ir pro cinema, então você tem que comparar filme em casa e série em casa. E pra votar nisso daqui, você tem que pensar o seguinte, eu gosto dos dois, eu acho os dois ótimos. Sim. Então é igual o Messi, Cristiano Ronaldo, Federer e Nadal, eu não preciso abrir mão de um, eu gosto dos dois. Mas para esse exercício você tem que pensar, se um dos dois fosse acabar, se você falar assim, vai acabar um, não vai ter mais, acabou e tudo mais. Eu preferia que acabasse o filme, eu prefiro mais a série, que é algo que te dá a chance de... Te entretém por mais tempo? Se envolver mais com o personagem, de pensar, de entender, de começar a ver as complexidades. Às vezes o filme você passa batido e acabou. A série você começa a pensar, você cria as suas próprias teorias. Então, pra mim, série, e a Tainá vai ver o mano a mano aleatório. Até nisso sobrou pra você decidir. Você pegou num ponto bom, Vitor Sérgio Rodrigues, pra mim, que é o negócio de ficar pensando sobre... A série, eu acho que ela tem mais essa capacidade... Quer dizer, eu não sei se é a série ou eu tenho mais essa relação com a série. Às vezes demora um pouquinho mais. Ou as séries que eu vejo têm assuntos que me fazem refletir um pouco mais do que filmes. Ou eu realmente vejo poucos filmes, também tem essa possibilidade. Porque vocês dois falaram de cinema. Eu vou muito pouco ao cinema, assim. Muito pouco mesmo. Deveria ir mais, inclusive. Então eu vejo muito filme em casa. A maioria dos filmes... Sei lá, a última vez que eu vou no cinema uma vez por ano. É nesse nível. Que assim. isso, Tainá? É real. Eu já passei facilmente 2 anos sem ir ao cinema. Quando eu morei no Rio, que eu morei 3 anos e meio, eu fui ao cinema 2 vezes. Aí é um problema. Olha aí, nem aqui em casa com 2 filhos em idade escolar a gente fica tanto tempo assim sem ir no cinema. Pois então, porque eu acho que daqui a pouco eu prefiro ir pra bar. Daí acontece. Mas enfim, aí pode ser um erro meu mesmo. Mas as séries têm tido assuntos que me impactam mais, que me fazem refletir mais, que me fazem pensar mais do que filmes. Então, por isso, eu vou de série aqui nesse momento. Diferente do Formiga, e eu acho que tem mesmo filmes que marcam a nossa vida, de muita gente, né? Séries têm marcado, assim, até momentos de reflexão mais profunda, meus, enfim. Apesar de ter filmes que me fazem pensar também e chorar bastante. Mas as séries normalmente me fazem refletir mais. Foi! Mano a Mano Aleatório ganhou série. E mais uma vez, mano a mano, que vocês vão dando ideias pra gente, sugestões, como sempre. Continuem dando várias sugestões aqui nos comentários. Nas nossas redes sociais também, pra mim, pro Vitor Sérgio, pro Formiga diretamente, que a gente sempre printa, manda no grupo pra gente decidir qual será o mano a mano. 3 horas da manhã a gente decide. Isso. Não, aí só o Vitor Sérgio mesmo, que essa hora eu já tô dormindo. É só o Vitor Sérgio que
ou tá vendo uma série, ou tá vendo um jogo de basquete, ou Isso. não sei o que acontece com esse rapaz. Gravando pro canal, tem várias Gravando, subindo vídeo pro canal, que também acontece, né, Vitor Sérgio? Produzir, né? Vamos produzir pro país. Não, às vezes eu preciso dar uma dormida, Vitor Sérgio, acho que eu sou um pouco abraço. preguiçosa. Tchau, beijo pra todo mundo. Valeu! Logo mais tem mais Mano a Mano pra vocês. Adiós.